Seminário de Atividades Culturais Vaqueira. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Com alegria nós queremos acolher para o 7º Seminário de Atividades da Cultura Vaqueira. Na edição do ano de 2025, a Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova e o coletivo Madrinhas do Vaqueiro trazem à cena das rodas de conversas o livreto História Vaqueira, idealizado, organizado e escrito pela madrinha do vaqueiro, professora Maria do Socorro Nogueira Girão, a quem acolhemos com a calorosa salva de palmas. Pedimos a professora para levantar, os alunos poderem se identificar. Antes de dar continuidade, nós também estamos promovendo a oportunidade de acessibilidade com o tradutor em Libras, o professor Jurandir, caso tenha algum aluno, que necessite desse suporte pedagógico. A gente pede aos professores, coordenadores que estão acompanhando aí, para poder direcionar o aluno aqui mais próximo do intérprete, para poder lhe acompanhar a tradução. Desde já nós agradecemos imensamente a participação de todos vocês, de modo especial, as escolas participantes, Centro de Educação Básica Coronel José Epifânio das Chagas, SEDC-JEC, Escola de Ensino Médio Egídia Cavalcante Chagas, Instituto Maria de Lourdes Terceiro Chagas e Colégio Estadual Maria Emília Rabelo. Muito obrigado por participar conosco nesta tarde de conversa. Para iniciar, vamos compor a mesa. Eu gostaria de convidar o mestre da cultura vaqueira moradanovense, o senhor Joaquim Bezerra Araújo Filho, nosso mestre Araújo, para vir aqui para a mesa. A madrinha do vaqueiro, idealizadora desse livreto, a professora Maria do Socorro Nogueira Girão. Representando a Associação dos Vaqueiros e a sua diretoria, a madrinha do vaqueiro, Bruna Andrade. Gostaria também de convidar a professora e doutora em Linguística Aplicada, Ticiane Nunes. Representando as escolas aqui participantes, eu gostaria de convidar para compor a mesa a coordenadora do Instituto Maria de Lourdes Terceiro Chagas, Ana Patrícia. E neste momento nós também estendemos o agradecimento todo especial a essa casa que nos recebe, que nos acolhe, a anfitriã, Não vi ela chegar aqui ainda, mas agradeço em nome dela, a diretora, professora Ágila Cabral, por ceder o espaço e nos conceder essa oportunidade dessa vivência. Podendo ouvir mais alunos. Gostaria de registrar a presença. Continuando aqui, para compor a mesa, eu convido o poeta apoiador Alisson Noronha.
Gostaria de registrar a presença dos demais professores, coordenadores das escolas participantes. Estou vendo aqui de Vanusa, professora de SEPCAGEC. Professor Benedito Alves, diretor da Escola Gídia. Professora Oberlândia, do Instituto Maria de Lourdes. Eu não consegui identificar, foi Dávila, do SEMER, professora. Muito obrigado. E aos demais profissionais das escolas que também estão acompanhando aí os alunos, né? Eu vejo que tem outros profissionais. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vamos tentar, né? Eu gostaria de convidar para todos ficarem de pé, em posição de respeito, a gente ouvir o hino do vaqueiro, certo? Vocês podem acompanhar aí a letra do hino nesse panfleto que foi entregue a vocês na entrada, tá bom? A Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova comemora 82 anos de história, trazendo a cultura vaqueira viva, pulsante e atuante na sociedade moradanovense, com uma média de 1.000 associados. Compreendendo que a figura do vaqueiro, com seu legado, atravessou gerações,
por meio da cultura da lida diária do homem do sertão com o gado, nas batalhas de suas atividades de subsistência, construiu-se no povo seu pertencimento, tornando-se a cultura vaqueira na identidade cultural do município de Morada Nova, no estado do Ceará. Em 1947, 37 senhores se reuniram e fundaram a Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova, AVCMN, semeando neste momento, por meio da instituição, a missão de se tornar guardiã desta cultura. A primeira vaquejada tem seus registros por meio do escritor José de Alencar, datada de 1874, em solo moradanovense. Temos também o registro histórico da pega do boi moleque, um bravo boi dominado pelo vaqueiro Hermógenes Girão, em 1894. Para fortalecer esse legado histórico e identitário do nosso povo, algumas leis fundamentam e resguardam a cultura vaqueira a nível municipal, também a nível estadual. São elas: Lei Municipal número 204, de 14 de junho de 1960, que designa o dia 11 de junho como o Dia do Vaqueiro pelo então prefeito José Epifânio Filho. Lei número 699, de 25 de março de 1985, que cria o Museu do Vaqueiro, o primeiro com essa temática no mundo. Neste ano, 2025, comemoramos os seus 40 anos de existência, sendo consolidado de forma simbólica pela memória afetiva do nosso povo como um patrimônio cultural do município de Morada Nova. Lei Estadual número 16.948, de 29 de julho de 2019, inclui a Festa do Vaqueiro de Morada Nova no calendário oficial de eventos do Estado do Ceará. Lei Estadual número 17.886, de 4 de janeiro de 2022, reconhece Morada Nova como a terra do vaqueiro, abençoada pelo Divino Espírito Santo, nosso padroeiro, e banhada pelo rio Manabuiú. Tramita ainda no Congresso Nacional, através da PL 919 de 2022, o título de Capital Nacional do Vaqueiro a Morada Nova, no estado do Ceará. Registramos como legado histórico, simbólico e identitário o Hino do Vaqueiro, de autoria da madrinha do vaqueiro, a senhora Francisca Carneiro de Girão Lima, uma verdadeira poesia que é entoada pela melodia da música do maestro Coutinho. Hoje, a Associação dos Vaqueiros preserva e fomenta a cultura vaqueira com a tradicional Festa do Vaqueiro e um extenso calendário com eventos religiosos e sociais, pega de boi no mato, cavalgada, alvoradas, homenagens, concurso de redação, datas comemorativas, festas dançantes, seminários de atividades culturais vaqueiras, leilão do vaqueiro, Natal do vaqueiro, vaquejadas e premiações, entre outros eventos culturais. Neste momento, eu convido a Bruna Andrade para fazer a acolhida inicial desse seminário em nome da diretoria da Associação dos Vaqueiros. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui, né? Fico muito feliz que este momento se realize, né? Considerem para a vida de vocês e também para a nossa um privilégio estar aqui hoje, né? Aqui hoje vocês vão ter a oportunidade de saber um pouquinho da origem da nossa festa do vaqueiro, né? Que já é tão antiga, que vem dos bisavós, dos avós de vocês, certo? E vai ajudar vocês também a compreender um pouco desse contexto social, né? Ao longo da tarde aqui, vocês vão compreender melhor essa vivência que vocês têm, né? É muito bonita a festa, né? Com muito festejo, muita coro, muita roupa, desfile da garota vaqueira nas escolas, né?
Hoje aqui a intenção é mostrar para vocês um pouquinho de como tudo isso começou, né? E outros assuntos também, tá bom? Então, declaro aberto os trabalhos do seminário, do 7º seminário, sobre as atividades de cultura vaqueira, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado, Noemi, que é convidada, né, do coletivo Madrinhas do Vaqueiro, para compor aqui a mesa. Lembramos que este seminário ele tem o apoio cultural do Governo Federal, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil do Estado do Ceará, Deputado Estadual Leonardo Pinheiro, Governo Municipal de Morada Nova, através de suas secretarias e autarquias, Alvoar Lácteos, Betânia, BrisaNet Telecomunicações, Copechus, Nosso Atacarejo, Sistema S, Sesc, Fecomércio e Senar. A Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova, entendendo que, para além de salvaguardar o patrimônio da cultura vaqueira, é fundamental construir na sociedade e nas novas gerações o sentimento de pertencimento por essa identidade cultural que está enraizada na nossa ancestralidade. Assim, a associação tomou a iniciativa de ocupar os espaços, entendendo que a escola é um ambiente favorável de propício formação educacional e social do ser humano. Deste modo, a associação vem até as escolas buscando aos alunos da rede de ensino realizar esse seminário de atividades culturais vaqueiras para garantir a manutenção, a preservação, a fruição e a disseminação da originalidade de quem somos enquanto cidadãos. Em 2025, celebramos a 7ª edição. Para consolidar este momento com muita arte, convidamos agora o poeta, apoiador Alisson Noronha para fazer... Boa tarde, né? É um prazer estar aqui novamente para poder mostrar um pouco do apoio do vaqueiro, do homem do campo. Eu deixo meu boa tarde de todo o coração, que viemos falar um pouco da nossa associação, que eu digo nessa hora que esse ano a gente comemora 82 anos de tradição. É a maior tradição que nessa terra surgiu. Aqui o vaqueiro nasceu e daqui se expandiu. Essa terra é amada e tem a vaquejada mais antiga do Brasil. Aqui tudo surgiu onde o vaqueiro nasceu. Daí a nossa cultura bastante cresceu. E assim eu vou aboiando também
eu deixo o meu abraço, amigos e companheiros, e nesse momento bonito eu peço que dê um grito quem gosta de vaqueiro. Obrigado. Obrigado, Alisson, pela poesia que tanto nos fortalece neste momento. Lembrando mais uma vez, esse seminário ele conta com o apoio cultural do Governo Federal, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil do Estado do Ceará, Deputado Estadual Leonardo Pinheiro, Governo Municipal de Morada Nova, por meio de suas secretarias e autarquias, Alvoar Lácteos, Betânia, BrisaNet, Telecomunicações, Copechus, Nosso Atacarejo e Sistema S, SESC, FEComércio e Senar. Para concluir aqui as formalidades da mesa, antes da gente passar para o debate da roda de conversa, eu gostaria de convidar o mestre Araújo para deixar sua acolhida, uma boa tarde para os jovens, para a gente seguir com a atividade. Oi, gente, boa tarde. É muita felicidade para Araújo encontrar vocês aqui num ambiente desse para falar sobre a gente, nós vaqueiros, né? E eu nasci, me criei numa fazenda, inclusive aqui a doutora aqui, a nossa professora aqui, tem um dado há 10 anos atrás que nós da pesquisa que ela fez aqui, e eu tive a oportunidade e o prazer de acompanhá-la, né? E eu aqui hoje não sei por que me pegaram de surpresa e me colocaram aqui, ó. Você está vendo onde é que eu estou? Mas tudo no tempo de Deus. Então eu quero agradecer mais uma vez a vocês e convidar vocês desde já para o próximo ano, que a minha esperança não acaba, é multiplicando, certo? E eu, apesar da emoção, mas eu vou concluir aqui as minhas palavras, certo? Aqui peço licença aqui o meu mestre, um pequeno versozinho, posso? Um vaqueiro nordestino também ele é um cidadão. Foi nascido e foi criado aqui desse torrão, no centro desse Nordeste. Foi ser chamado de cabra da peste e o bicho do sertão rei. Obrigado, gente. Obrigado, mestre. A gente faculta a palavra se mais alguma pessoa da mesa quiser deixar aí o seu boa tarde. Professora Eve, professora Tiziane. Boa tarde. Eu quero dizer que dar as boas-vindas, né, a vocês, dizer o quanto a gente fica feliz em ver tantas pessoas interessadas em ouvir sobre a cultura vaqueira hoje, neste dia, né? Lembrando que amanhã é um dia mais especial também,
porque amanhã é o dia do vaqueiro de Morada Nova, né? Então, que hoje seja uma preparação para que amanhã a gente vá viver esse dia sabendo um pouco mais sobre a cultura vaqueira, viu? E sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Obrigado, professora. Professora Ana Patrícia, quer deixar um boa tarde para a turma? Olá, boa tarde. Deixo aqui o meu registro de admiração por esse trabalho que vem sendo realizado, né, todos os anos. Nós temos a oportunidade de estar participando e é muito importante para os nossos jovens, os nossos adolescentes, fortalecerem cada vez mais essa cultura local, cultura regional, que a gente percebe que com o passar dos anos, muitas coisas ficam esquecidas. E a gente trazer um momento como esse para debate, para discussão, é muito enriquecedor. E vocês hoje que estão aqui, estão tendo a oportunidade de participar desse momento, com pessoas que vivenciam essa rotina, né? O dia a dia do vaqueiro, da cultura vaqueira. É um momento de crescimento, de conhecimento da nossa cultura. Aqui são pessoas que representam as nossas raízes. Quem aqui não tem um parente que veio aí, que foi vaqueiro, que teve uma fazenda, que conhece essa rotina, né? Então aproveitem, tá? E eu desejo que seja um momento bem proveitoso. Ok, obrigado, professora. E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Socorro Girão. Pode ser. Eu deixei a Socorro por último na sequência aqui da mesa, porque ela é quem vai conduzir, ela é a idealizadora do livreto que tem como base, né, toda a discussão do seminário. Aí a Socorro agora ela faz essa apresentação acolhida, aprofunda a temática em cima do livreto, e aí a partir, né, da apresentação da Socorro, da professora Socorro, os questionamentos, complementação, né, contribuição, colaboração, a gente está abrindo espaço para que vocês participem, tá bom? As outras pessoas da mesa, os alunos, os professores que estão aí na plateia. Só levantar a mão que a gente leva o microfone, vocês fazem as colocações de vocês. Agora, para vocês, professora Socorro Girão, né, fazer aí a apresentação. Socorro, só um instante, perdão, gente, eu esqueci, perdão. O nosso seminário ele vai discutir esse livretozinho, certo? Que foi idealizado aí, organizado, escrito pela professora Socorro. Os professores das escolas que estão aqui presentes receberão um exemplar para levar para a escola, para servir como base aí, né, de algum trabalho pedagógico dentro da unidade escolar. Obrigado, professor. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com certeza. E falar do livrinho, olha, há muito a gente vem participando desses momentos de conversa, seminários, conversa na calçada, na família, sobre a cultura vaqueira, sobre o vaqueiro e a cultura vaqueira. Nós temos hoje 82 anos, amanhã, né? 82 anos de associação dos vaqueiros de Morada Nova. Eu acho que vocês já sabem a história da associação propriamente dita. Quando foi criada, porque quem criou essa associação, quais foram os fundadores, porque são 82 anos de história.
E a gente vem tentando nessa trajetória crescer, falando dessa cultura. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu visitei uma cidade em Santa Catarina que chama-se 13 Tilhas. O nome da cidade, 13 Tilhas. E eu fiquei encantada com a cidade, fiquei encantada. Assim, a cidade, a impressão que a gente tem é que para morar naquela cidade a gente tem que pedir licença. Assim, uma cultura muito arraigada, porque inclusive não foi brasileiros que fundou aquela cidade. Então lá, tudo, mas gente, a pessoa da portaria do hotel, até a pessoa que limpava, conhecia a história daquela cidade. Sabia da importância de se morar naquela cidade. Sabia do zelo que todos ali tinham pelaquela cidade. Sabiam que esse anelzinho que eu tenho aqui no dedo, que é a flor que representa a cidade, é um anel de paz. Quer dizer, tudo que a gente perguntava, a pessoa estava bem pronta para responder. Aí hoje eu chego numa cidade, sei lá, mesmo em Fortaleza, né? Falar sobre Morada Nova. De onde a senhora é? Eu digo, sou de Morada Nova. Morada Nova, terra do vaqueiro? Sim, Morada Nova, terra do vaqueiro. Quando me dizem terra da vaquejada, eu digo, não é a terra da vaquejada simplesmente. Porque a vaquejada, para mim, no meu pensamento, é um mimo que se dá ao vaqueiro para derrubar o boi no campo livre. Porque não tem mata, não tem nada. Porque o vaqueiro, a sua prática é pegar o boi no mato. É pegar o boi se rasgando todo. Por isso que ele se veste com uma roupa que o protege. Porque senão ele chegava, né, todo... Eu acho que vocês sabem dessa história de que o vaqueiro realmente pega o boi no mato. Às vezes ele tem que se baixar para passar debaixo da árvore para pegar o boi. E essa história da vaquejada, que não é uma coisa tão novinha, né? Para mim, no meu pensamento, é isso que eu já disse para vocês. Então a gente fala muito de cultura do vaqueiro, é a vaquejada, é o vaqueiro do sertão, o vaqueiro é o homem forte, o vaqueiro é o que luta com o boi, com a vaca. E isso aí o vento leva, ó. O vento leva. Quando a gente nem está muito aí, ou quando a gente está mesmo interessado em conhecer mais alguma coisa, né? Mesmo sendo dito, vai embora, o vento leva. Por isso, eu resolvi, nesse ano, junto com a Silvia, Socorro Leitão, e deixando aberto esse livrinho, ele está aberto a qualquer crítica e acréscimo de qualquer sugestão sobre a festa do vaqueiro em Morada Nova, tá? A festa do vaqueiro. E aqui a gente colocou os registros para que fique marcado, né? Naquele livrinho a gente tem, vamos lá saber, vamos relembrar, tá? Então, a ideia de nascer o livro, de registrar aqui no papel e escrever, foi exatamente essa, para que se fique o registro para posterior pesquisa, acréscimo de sugestões e muitas coisas que você quiserem fazer. Esse livro, ele fala inicialmente ele diz assim, falar do vaqueiro, só da figura do vaqueiro, somente dizer de sua atribuição precisa também exaltar essa atribuição. Ela precisa ser exaltada. Depois a gente pergunta como surgiu a história do vaqueiro, certo?
como surgiu. Os desafios que esses vaqueiros passam. E o que é ser vaqueiro? Vocês sabem o que é ser vaqueiro? O vaqueiro só é isso mesmo? Só faz pegar o boi? Hein? Esse aqui é um vaqueiro? Ele nem está pegando boi. Mas já pegou muito boi. Né? Já pegou muito boi. Essa é uma figura assim, emblemática mesmo, que todos os moradores conhecem, estimam, e é isso aí. Mas do jeito que ele está aqui, se ele tivesse todo de vestidinho de couro, né, todo estava com a indumentária completa, ele era a figura do vaqueiro. Ele era a figura do vaqueiro. Aí o que é que identifica, né, esse vaqueiro? A gente precisa saber muito bem a relação desse vaqueiro que está aqui representando o homem vaqueiro, porque está todo vestido com chapéu de couro e tal. Nós precisamos fazer a ligação dessa pessoa com a natureza. Com a natureza. E quando a gente faz essa relação do vaqueiro com a natureza, aí nós vamos conhecer o verdadeiro vaqueiro. O verdadeiro vaqueiro. Porque uma coisa é trabalhar o vaqueiro, saber quanto é que você ganha, vaqueiro? O que é que você faz, vaqueiro? Né? Mas a gente precisa conhecer também isso aí. Então, e os desafios que eles passam, né? Que eles sofrem com relação, por exemplo, à seca. Um vaqueiro que cuida de uma fazenda, ele não é simplesmente um vaqueiro, é uma figura central da fazenda. É ele que é responsável por essa relação vaqueiro-natureza, vaqueiro-família, vaqueiro-alimentação, produção. Então, é a figura central da fazenda. Mas ele também tem desafios, como a questão da seca, que eu acabei de falar. A seca é a falta d'água, não é? Vocês já pensaram um vaqueiro cuidando de uma fazenda com vários bois, vaca, carneiro, ovelha, búfalo? Aqui não tem búfalo, não. Búfalo é do norte. Mas tem... Aí então, faltando água, gente, sem água, sem inverno, esse vaqueiro vai sofrer, não vai? Não vai sofrer? Ou não vai? Ele vai achar, deixa para lá. Vai sim, ele vai sofrer. A concorrência com a agricultura e pecuária industrial é outra coisa também que eles enfrentam, né? São os desafios com toda essa Então, a perda da cultura e a tradição também é um outro desafio. Depois a gente pergunta o que é ser vaqueiro, né? O que é ser vaqueiro é ter sua profissão de vaqueiro, ser respeitado como vaqueiro e ter um trato e saber ter o trato com os animais. Porque simplesmente assim, não, eu vou vestir uma roupa de vaqueiro, vou lá para a fazenda do fulano, ser vaqueiro, não é ser vaqueiro. Ele tem que ser uma pessoa também preparada para exercer a sua função. Certo? Preparada, porque ele tem que saber quando a vaca está bem ali tristinha. Se ele não for uma pessoa preparada para lutar com o gado, ele não dá muitas assim, conta do que está acontecendo com o animal. E isso também é uma coisa que o vaqueiro precisa ter. Depois a questão do manejo do gado é indispensável para um vaqueiro competente.
Aí depois a gente pergunta o que o vaqueiro representa, né? O vaqueiro no Nordeste não se designa somente pelo profissional responsável por cuidar do seu rebanho. Não só isso. Depois a gente pergunta, e o vaqueiro? Existem vaqueiros que se destacaram na história das vaquejadas, na história da cultura vaqueira? Existe. Aqui, por exemplo, no Nordeste, nós temos um vaqueiro que se chamava Raimundo Jacó Mendes. Ele era de Exu e já é falecido. Pela história que eu li dele, era um vaqueiro exemplar. Além de fazer o trabalho dele, ele orientava outros vaqueiros que chegavam na fazenda para que o trabalho se assemelhasse, tivesse a mesma competência que ele. E um dos vaqueiros, que era muito amigo dele, e que saiu com ele para o mato para caçar uma res, o matou. O matou. O Raimundo Jacó era primo do rei do Baião, do Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga o homenageou com a música A Morte do Vaqueiro. Acho que vocês sabem que música é essa, né? A música A Morte do Vaqueiro. Quem é que lembra? Ninguém lembra A Morte do Vaqueiro? Bom, então assim, foi o maior vaqueiro do Nordeste. Um dos maiores, né? Porque nós temos na nossa terra vaqueiros excelentes, pessoas que amaram essa profissão e amam essa profissão, certo? Então, aqui nessa página nós concluímos com essa história do vaqueiro, do vaqueiro Raimundo. E eu procurei saber com relação assim à nossa atualidade, nossas festas de vaqueiro da atualidade, e fui até a 15ª, foi 15ª, né? Bienal do Livro, que aconteceu lá no centro de eventos. De 2 em nós temos essa feira, é uma Bienal, né? E eu estive lá na Bienal só na parte de literatura de cordel, para buscar alguma coisa de outros municípios que pudesse falar também das nossas festas de vaqueiro. E lá eu encontrei um senhor que se chama Chico, seu Francisco, mas se chama Chico, seu Chico. O seu Chico estava lá com a banca com jornais, com os livrinhos de cordel, mas ele era a própria figura do vaqueiro, o vaqueiro cuidadoso, o vaqueiro que ama a cultura e que divulga a cultura vaqueira. Muito interessante. Ele começou a botar os versos tudo na mesa para eu ler. E eu peguei um dos versos dele e pedi licença, ele autorizou para colocar nesse documentozinho sobre a festa do vaqueiro, o início da festa dos vaqueiros. Olha, gente, eu achei muito interessante, porque a coisa foi muito semelhante, muito, muito. Aqui ele diz, a vaquejada do passado tinha mais animação,
tinha café da manhã como uma celebração. Vaqueiros formavam fila fazendo uma procissão. Isso aqui, vocês não assistiram isso aqui na Morada Nova, não viram isso aqui. Mas acontecia desse jeitinho. Desse jeito. Nós tínhamos o café da manhã para os vaqueiros, nós tínhamos uma missa, terminada a missa, os vaqueiros ficavam enfileirados e caminhando, o presidente com as suas esposas se dirigiam para Oiticica, que hoje ainda está aí e que vai receber uma homenagem, né? Vão homenagear a Oiticica. Pois é, vão tombar a Oiticica, né? Como patrimônio Morada Novense. Então, se dirigiam para lá para tomar um café e depois para o campo, que era vizinho, e voltavam para o churrasco. Foi muito interessante porque o Sivaldo hoje contou detalhes sobre esse churrasco. Mas era assim que acontecia. E aqui no verso do seu Chico acontece a mesma coisa. E outra coisa interessante é que seu Chico diz aqui no fim do verso dele, que quando terminava a vaquejada, o patrão, né, que dava o boi, o fazendeiro que mandava o boi, levava o boi e terminada a derruba, ele ia buscar. Levava o boi para casa. E isso também aconteceu nas vaquejadas aqui em Morada Nova. Eu, criança, me lembro muito bem disso. Bom, gente, continuando aqui. Silvia, deixa eu só lhe perguntar. Se há tempo para a gente ler essa relembrança falando das madrinhas? Pode, ficar à vontade. Bom, gente, então nós colocamos aqui uma página de relembranças. Então a gente escreveu assim: não se deve deixar o passado passar. Certo? Não se deve deixar o passado passar. Entendam bem, viu? Vejam lembranças que se guarda da festa do vaqueiro, a partir da administração do senhor Romeu Girão. E não muito importante, é muito importante se conhecer a base da história vaqueira de Morada Nova. O dia dedicado ao vaqueiro, 11 de junho, é um dia ventilado de cultura vaqueira. Só nos anos 70, essa festa, que era bem genuína, passa a ter uma versatilidade diferente. Antes era tudo bem simples, com foco na figura do vaqueiro, com total dedicação e homenagem que ele era esperada. Pela manhã a missa, sempre na matriz, o café bem servido. Os vaqueiros se dirigiam ao local marcado para a derruba. Havia classificação para os que tivessem melhor desempenho. Após a derruba, após a vaquejada, era oferecido um churrasco para os vaqueiros e alguns convidados, e ali as madrinhas se faziam presentes. O ambiente para a recepção era o mais natural possível, à sombra de uma frondosa oiticica. Assim, todos se complementavam, desculpe mais uma vez. Assim, todos completamente realizados, encerrava-se a festa. Sempre foi uma festa celebrada com a participação de muitos fazendeiros e de todas as famílias de Morada Nova. Com relação às madrinhas, lembro bem, Dona Maria Lima, carinhosamente Tia Lima, essa esposa do presidente Romeu Girão, Dona Osmilde, Dona Argentina e outras. Olha, sabe-se bem que as esposas dos sócios que formavam a diretoria
tinham participação na organização do evento. Daí as madrinhas dos vaqueiros. Outras senhoras da sociedade se envolviam na organização e ainda contribuíam para o sucesso da festa, como Terezinha Cavalcante, entusiasta pela cultura, usou a composição musical da Canção do Exército e criou o hino do vaqueiro. Como se tratava de uma paródia, ele não foi oficializado. Duas outras figuras femininas faziam-se presentes no referido evento, efetivamente. Portanto, é um registro indispensável à memória feminina, sendo Zeneide Girão, filho do senhor Cícero Adriano, Raimunda Lima, irmã da tia Lima, e essas duas eram as garotas vaqueiras da época, com a efetiva participação na derruba. Elas realmente derrubavam o boi. Eram duas figuras muito interessantes. Outra figura de igual importância foi a primeira Miss Vaqueira, a jovem Ilves Ponciano Lima, em memória, que tão bem e lindamente representou os jovens do momento. Essa aí é a nossa relembrança. Ele é genuinamente genética vaqueiro, inclusive sua família, não é isso, Bruna? Ele é neto de Epitácio, filho do Chiqueni, né? Neto de Epitácio. Então, assim, é interessante ver no rostinho de vocês, nos nossos outros, né, a identidade cultural vaqueira, porque faz parte da nossa genética. Avô, bisavô, pai, a pega do boi moleque, datada de 1884, a dona Francisca Carneiro, autora do hino do vaqueiro que nós cantamos e do hino de Morada Nova, que vocês receberam também nesse materialzinho informativo, é bisneta de Hermógenes Girão, o vaqueiro que pegou o boi moleque. Só essa é a minha contribuição. Obrigada. Olhando para os meninos aqui, as meninas, né? Também, viu, tem a sobrinha do Clegerdu. Clegerdu, que pegou mais boi do que Xeramubim, já vai com uns 300 boi, né? A Lorena, né? Tem a Isabela, que é minha filha também. A Maria Júlia, com a avó dela também, tem uma filha. É isso. Na fala da professora Socorro, quando ela faz essa indagação do que seja cultura, a cultura ela nada mais é do que o sentimento de pertencimento sobre algo ou alguma coisa, né? Um exemplo assim bem, vamos dizer assim, bem linear. Eu não sou vaqueiro, eu nunca derrubei o boi, eu nunca tirei o leite de uma vaca. Mas eu tenho essa vivência no território onde eu moro, aqui na cidade. Né? No quintal da minha casa, o meu tio por anos tinha um curral de 4, 5 vacas, onde eu tirava o leite. A minha tia fazia o queijo. Né? O meu pai tinha um comércio e vendia o queijo. Então, eu me apropriei, isso pertence à minha história. O conceito de cultura é isso, é o pertencimento sobre algo ou alguma coisa. E é isso que a gente está tentando fazer com esse seminário. Fazer com que vocês tomem consciência, certo? Desse pertencimento cultural. Porque está enraizado, né, na nossa história, na nossa vida. Vem dos nossos pais, que vem dos nossos avós, que vem dos nossos bisavós, e por aí vai.
Hoje eu posso não derrubar gado, nunca ter entrado no curral, nunca ter arriado um bezerro, mas o meu pai fez isso. O meu irmão mais velho, somos 4 lá em casa, eu sou o mais novo, e o meu irmão mais velho já está com 55 anos. Ele foi educado, inclusive ele é semi-analfabeto, ele só assina o nome, porque a educação que ele teve quando criança foi realmente essa da subsistência. Tem que aprender a lidar com o gado, tirar o leite, arriar um bezerro, pegar um garrote bravo no mato para poder tratar e vender, né, e apurar para ter dinheiro em casa. E o meu irmão, ele hoje tem 55 anos, ele já rodou aí pelo mundo, morou em São Paulo por 20 anos, hoje ele voltou para o interior e ele não perdeu esse pertencimento. Hoje ele vive disso, onde ele mora, ele cria lá 2 vaquinhas, 2 cabras, um borrego. Então é isso, a gente não perder, não precisa ser, mas se sentir parte e se apropriar e ter esse pertencimento, certo? É a mesma coisa com outras manifestações, né? Vamos colocar a manifestação religiosa. A novena do Divino não tem a proporção, não nasceu com a proporção que ela é hoje. Mas o povo que foi se habitando aqui foi se apropriando e foi fazendo com que ela crescesse e chegasse à dimensão que é hoje. As pessoas tomaram parte disso, se apropriaram, me pertencem. E é isso o conceito de cultura, né? Um conceito mais subjetivo, mas é isso, é esse pertencimento. A novena talvez começou ali na casa de alguém, com uma celebração, com a reza de um texto. Daqui a pouco um vizinho se encostou, um tio que veio da outra comunidade conheceu e foram fazendo, repassando. E aí aquela manifestação, ela toma corpo que não pertence mais a uma pessoa, mas um coletivo, a uma comunidade, a um território, a um povo, certo? Eve? Deixa eu só complementar, né? Boa tarde, né? Vou só complementar a fala do Cleo, foi muito feliz quando ele nos chamou a dialogar sobre o processo da cultura. E eu dizia que ao Alisson, como os saberes, eles são distintos e complementares. Nós, né, eu, por exemplo, sou bisneta de vaqueiro, sou esposa de vaqueiro, mas me solidarizo a ele na questão de não saber também tirar o leite do gado, não saber montar bem a cavalo, mas isso não quer dizer que eu não tenha uma identidade cultural associada a esse processo. E os saberes são distintos na medida em que eles se complementam. Então, eu faço parte da educação desse município, meu esposo, certamente pelo horário, está lá no campo agora tirando leite, o leite, né, que vai chegar à casa de alguém para fazer o queijo, para fazer uma falhada. Mas é muito interessante que a gente perceba, porque se for pedir agora nesse momento para que alguém levante a mão e diga, olha, quem aqui tem na sua família ou quem conhece, certamente muitos bracinhos se levantarão. E aí é interessante que vocês percebam isso e se alinhem a esse processo, porque isso é identitário, isso faz parte da formação do povo de Morada Nova e é muito interessante, né, que a gente possa estar aqui ano após ano dialogando isso e vendo o interesse de vocês, né, porque vocês realmente fazem parte desse processo. Então, você foi muito feliz no sentido de dizer, eu não preciso estar a caráter, eu não preciso saber fazer, eu preciso ser. E ser é identitário. E o Morada Novense, ele não tem como fugir disso. Nós somos parte desse processo. Bom, assim, a gente já vai concluir aqui a história da cultura, tá? Quando a gente diz o que é a cultura vaqueira, a gente particulariza um pouco, é claro, né? Porque
tema hoje é, na verdade, vaqueiro. Então a gente está... Olha, pode-se falar da cultura vaqueira a partir da identidade do mesmo? A gente pode identificar uma pessoa como vaqueiro pela sua própria identidade? Pois é isso. Como é que se identifica um vaqueiro? Um vaqueiro tem identidade própria quando é devidamente reconhecido pela indumentária de couro, uso berrante, apoio, quando está montado no seu companheiro, no seu belo cavalo, no seu fiel cavalo, símbolo da liberdade. Isso aí é a figura do vaqueiro, a figura do vaqueiro. A cultura do vaqueiro é uma herança importante da história brasileira que valoriza a vida rural, especialmente no Nordeste, marcado por uma forte ligação com a natureza, com o gado, com a resiliência e a tradição. Sendo a cultura vaqueira uma expressão da rica tradição brasileira, desenvolvida a partir das atividades de pecuária e vaquejada, representa para os nordestinos uma forte identidade de orgulho quanto às considerações, a dos valores e crenças, respeito pela natureza e pelo gado, trabalho árduo e dedicação, lealdade e solidariedade entre os vaqueiros, orgulho pela profissão e tradição. A fé e a espiritualidade, muitas vezes ligada à religião católica, das práticas e tradições, vaquejada, montaria, laçada e fogueira. A vaquejada é a prática de derrubar o boi, né? A habilidade de montar e manejar o cavalo. A laçada, técnica de laçar o boi, é o uso da corda, é isso aqui, que ele tem que ter habilidade, força e coragem e fé. Por isso que nós lançamos essa capinha aqui, com o vaqueiro querendo lançar o sol, que representa para ele força e vida. Bom, e o simbolismo? O simbolismo é o chapéu de couro, é a faca, é o laço, é o gibão, é toda a indumentária de couro está no simbolismo. E das características principais, tradições nas músicas, como o forró, que é a música sertaneja, o xote, o baião, artesanato, com destaque para ourives, né? Fazer coisas de ouro, lidas maravilhosas para os vaqueiros, hoje não existe mais, produções em couro, gastronomia, pratos como baião de dois, paçoca, cuscuz, girimum com leite, buchada. E as festas juninas e as vaquejadas reúnem as comunidades e celebram a cultura. Assim, a cultura vaqueira continua viva, vibrante em cada um, identificando-se a mesma, principalmente da terra do vaqueiro, conforme reconhecimento e inspirando nas novas gerações e contribuindo para a riqueza cultural do Brasil. Isso aqui a gente encerra a questão da cultura, encerra aqui. Nós temos alguns textos aqui, que são textos já conhecidos, né? Que é o hino do vaqueiro, o hino Morada Nova. E tem duas poesias que foram por mim, pensadas e escritas. E nós temos... Silvia vai dar tempo de fazer o comentário do hino Morada Nova. Certo.
Ok? Pronto. Só ver se tem alguém que quer ainda fazer alguma colaboração dentro da cultura vaqueira e faça para enfatizar o livro. Certo? Senhor? Pronto. É importante a gente pensar que toda essa tradição, né, que a gente vê da cultura vaqueira não é uma cultura do passado, não é? Senão nós não estaríamos aqui hoje vendo, por exemplo, o senhor Araújo, né, representante da cultura viva, aqui entre nós e entre tantos vaqueiros que a gente conhece, não só aqui de Morada Nova, mas também de tantas outras localidades deste município e também de outros, principalmente do estado do Ceará, falando assim do nosso estado, especificamente. Então, é importante a gente entender que o vaqueiro, ele chega até hoje, até os dias de hoje, não porque ele é uma cultura do passado, mas porque ele se adaptou em muitos momentos para chegar até aqui. Tantas formas, a gente tem hoje várias influências sobre a cultura vaqueira, e aí vamos pensar, por exemplo, quem hoje não tem rede social, né? Os vaqueiros também têm redes sociais. Quem hoje não não abre o Instagram, estando aqui em Morada Nova, porque as redes sociais sabem exatamente onde nós estamos e elas sabem exatamente o que está acontecendo, porque as pessoas publicam sobre essas temáticas. Então, a gente acaba recebendo esses conteúdos. Só para a gente pensar uma forma como a cultura vaqueira hoje está presente em outros espaços, até mesmo os espaços virtuais, tá? E aí é importante a gente entender que outras questões também foram se modificando. Porque, por exemplo, hoje, se a gente passa pela estrada, a gente vê muitas cercas. Mas antigamente não existiam cercas para separar as propriedades. Então o gado ele era criado solto, né? Hoje o vaqueiro ele já cria o gado na manga ou mesmo no curral. Então a forma de desenvolver a própria atividade também foi se transformando com o tempo. E isso faz o vaqueiro deixar de ser vaqueiro? Vocês acham que o vaqueiro deixou de ser vaqueiro porque hoje tem cercas nas propriedades e antes não tinha? Não, muito bem. Por quê? Porque faz parte do ser humano acompanhar as transformações, as mudanças que vão acontecendo com o tempo, né? Então é importante a gente refletir sobre isso. É a relação do vaqueiro com o cavalo, com a moto, é a relação do vaqueiro com as redes sociais, é a relação do vaqueiro hoje com o conhecimento técnico sobre os animais, né? E é também a relação do vaqueiro hoje com as relações de mercado, por exemplo, né? E aí a gente pode citar isso como o cavalo, como acesso à alimentação para os animais. Então, existem várias questões que vão fazer a cultura do vaqueiro incorporar as suas práticas, no seu dia a dia, questões que vão, às vezes, facilitar ou vão, às vezes, também mudar a forma como ele desenvolve a sua própria atividade. Tá? Mas esse sentimento de pertencimento, né, essa identidade que o vaqueiro tem com a sua ancestralidade, ou seja, com a sua descendência, né, com seus avós, bisavós, tataravós e toda a história que a gente tem aqui em Morada Nova, por exemplo, é uma forma de mostrar que essa cultura ela é viva porque ela vai se adaptando ao longo do tempo, tá? Então hoje aqui em Morada Nova, de forma bastante particular, né, a gente vê que a cultura vaqueira ela tem, por exemplo, na associação
uma instituição que luta por essa permanência, não é? Da cultura vaqueira. E é essa permanência que a gente precisa garantir por meio de vocês, conhecendo essa cultura, entendendo o lugar de importância que essa cultura tem, não só para a fundação do município, mas também para a história, né, de muitos que estão aqui ou que passaram por aqui, certo? E também para a gente entender que isso ainda faz parte da nossa vivência, por meio não só da festa, mas todo dia, né? Porque as pessoas, elas consomem o leite, tem a Betânia aqui, que, né, um outro mecanismo, né, que aqui a gente está na maior bacia leiteira, né, do estado do Ceará. Então, tem toda uma ligação social, econômica, política, certo? E também, por que não pensar, né, questões que vão atravessar as nossas próprias famílias, tá? Então, é uma reflexão para que vocês pensem, né? Como existe no meu dia a dia, na minha família, na minha trajetória, a presença da cultura vaqueira. Porque o leite, ele não veio da caixa, simplesmente, tá? Alguém tirou esse leite da vaca em algum momento. Quem é esse trabalhador? Quem é esse trabalhador que cuida desse animal, né? Que não só faz esse trabalho da ordenha, tá? Então é uma reflexão para que a gente pense, né? Que como a gente hoje tem um acesso a essas questões, né? A essas facilidades, por exemplo, da nossa alimentação, e como isso tem relação com a cultura vaqueira. Obrigada. Ok, obrigado, professora. Quero enfatizar aqui uma coisa para vocês, tá? Esse livrinho que a gente registrou o nosso pensamento para não voar, né? Sair voando por aí, para ficar preso em algum lugar, ele está aberto. Se alguém quiser chegar com um texto e dizer, olha, eu gostaria de conversar sobre esse texto e acrescentar no livrinho, certo? Isso aqui é nosso. Eu estava até aqui nesse tanto pensando, eu adoro a palavra pertencimento, eu adoro, né? Porque quando a gente diz pertencimento em qualquer hora, em qualquer momento e de qualquer jeito, é mesmo que dizer assim, eu sou responsável, eu aceito, eu vou cumprir. Você está entendendo? Eu me sinto dono. Então é a mesma coisa, eu quero que vocês saiam daqui com um sentimento de pertencimento desse livrinho, certo? Para que ele possa crescer e ficar maravilhoso, tá bom? Porque isso aqui foram linhas de orientação para que a coisa cresça, tá bom? Sobre a nossa cultura e principalmente a cultura local, Morada Nova, Vaqueiro, cultura vaqueira. Ok, muito obrigado. Obrigado, professora Socorro, obrigado, professora Eve, Alisson Aboiador, Tícia Nunes, Bruna, mestre, professora Ana Patrícia, muito obrigado por colaborar com a gente. A gente está finalizando, certo? Só os informes gerais. Só os informes gerais e a gente fazer uma foto, né? Todo mundo junto, tá bom? Informamos que a programação da Festa do Vaqueiro, ela se estende até domingo.